Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Vem me ajudar aqui. Eu sou meia contra a tecnologia. Eu ganhei um iPad de aniversário. Eu não sei mexer. Aí, primeira vez que eu vou pregar com ele. Está acostumado com o notebook grandão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 36. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, escreveu isso. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por esta noite. Queremos te louvar, Deus, por este culto. Queremos te louvar, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo que se move em nós e através de nós e neste lugar. Espírito Santo de Deus, que seja uma palavra que seja viva para as nossas vidas, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos identificar com ela, que possamos ser curados, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, identificar aquilo que temos vivido, que está de acordo e que é aquilo que também não está de acordo com os Teus propósitos. Estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor. Por isso tem liberdade, Espírito Santo de Deus, fala através de mim aquilo que lhe aprouver, em nome de Jesus. Eu me diminuo daquilo que eu sou, que eu penso que sou, para que haja autoridade, poder, que as palavras que saiam de mim sejam carregadas da sua presença, Senhor, que haja um despertar e um desvendar daquilo que Tu tens para nós, e o Teu nome seja exaltado. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Se é para Jesus, pode bater palma. Aê. Glória a Deus. O Senhor nos compara como ovelha, que seja, a gente nunca tinha, quando a gente pensa numa ovelha, não sei você, eu penso numa ovelha bem bonitinha, branquinha, fazendo bé, e pulando a cerquinha, né? Porque é assim que a nossa mãe ensina. Vamos contar carneirinho, e a gente pensa naquela cerquinha bem bonita e os carneirinhos pulando. E quando a gente fala de ovelha, de carneirinho, a gente pensa assim, isso, sim ou não? Acho que normalmente ninguém tinha uma visão dessa chocante como a gente viu agora, né? Na verdade, a palavra diz que o Senhor não nos compara com aquelas ovelhas que vão para o sacrifício sacerdotal. Vocês sabem do que eu estou falando? Aquela ovelha que apareceu no lugar de Isaac, quando ele ia ser sacrificado. Não é com essa ovelha. Jesus, estou brigando aqui com, você coloca a mão, marca tudo, né? Também o Senhor, Ele não nos compara com ovelhas que são enviadas em meio a lobos nesse contexto, e sim ovelhas que vão para o sacrifício, na verdade ciente que vão para o sacrifício, vão para o matadouro todos os dias. Por amor de ti, por amor do Senhor, somos entregues à morte todo dia. Você já pensou nisso? Que eu e você somos entregues à morte todo dia? E que tipo de morte será que nós somos entregues? Ovelhas para o matadouro. Quando você levanta da sua cama, você tem uma noção que você é uma ovelha indo para o matadouro? Vocês já conseguiram pensar nisso? Vocês estão conseguindo pensar um pouquinho melhor com a ajuda desse vídeo? Sacrifício em benefício de outras pessoas mostra como o abatimento tem benefício, amém? Cristo morreu por nós, foi um sacrifício, foi um abatimento que teve um benefício, a minha e a tua salvação, amém? Mas será que o Senhor quis dizer quando Ele falou que nós somos como ovelhas que vão para o matadouro todos os dias? Não sei se você, aquela hora que eu vejo aquela ovelhinha ali, eu penso na passagem que fala que Jesus, Ele foi como um cordeiro mudo, né? Ele não falou nada, Ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido. Agora, no versículo 35 de Romanos 8, cadê? Versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Aí continua: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Por amor dele. E quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode te separar do amor de Cristo?
a tribulação que talvez você esteja passando, ou talvez a angústia de um coração apertado, ou talvez a perseguição que você vem sofrendo, ou talvez a fome que está roncando aí agora, talvez a nudez material de não ter mesmo que vestir, ou a nudez diante de uma situação de não saber como se portar, o perigo, a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus, e por amor dele nós somos entregues como ovelha todos os dias que estão indo para o matadouro. Vocês estão comigo? Na verdade é por amor dele que nós somos como essas ovelhas, amém? Na verdade, porque ele nos amou primeiro, ele já foi sacrifício pela minha e pela tua vida. Tira isso. Em que momento da sua vida como cristão você se imagina como uma ovelha indo para o matadouro? Talvez como homem e mulher de Cristo, de Deus, que segue aos desígnios do Senhor. Você não pensa assim quando levanta para ir trabalhar de manhã. Será que tipo de morte que eu vou ter hoje? Na verdade a gente não pensa assim, né? Na verdade nós pensamos em andar com Cristo e caminhar com Cristo e sermos abençoados, e recebermos bênçãos, e recebermos presentes. É essa a ideia que a gente faz de andar com Jesus. Venha para a igreja e seja próspero, venha para a igreja e seja abençoado. Não venha para a igreja para morrer todo dia um pouco. Ovelhas para o matadouro. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você é uma ovelha? Você está caminhando para o matadouro? Ovelhas escravizadas, sim ou não? Se é uma ovelha que está caminhando para a morte, é uma ovelha escravizada. Imagina, a gente está eu fiquei olhando no vídeo aquele momento que eles estão todos ali naquele corredor, que, na verdade, eu não sei se elas não são seres irracionais, mas eu não sei se elas sentem, eu não sei como que funciona dentro de uma ovelha. Você acha que sentem? Tem gente balançando a cabeça que acha que sim. Imagina ela saber que está indo para a morte. E o apóstolo Paulo, aqui na carta que ele escreveu em Romanos, ele falou: por amor de ti, entregues à morte, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ovelhas escravizadas à morte. Essa é a minha e a sua condição. Ai, pastora, que isso? Eu sou visitante, estou vindo pela primeira vez, eu vou sair correndo. Que culto é esse? Você sabe o que é escravo? Eu vou falar o que o dicionário diz, tá? Você já se analisou sendo um escravo? Quem acha que é um escravo aqui? É difícil? Eu sou escrava. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em escravo, você pensa na aula da 4ª série, a professora mostrando lá a lei áurea, e aí mostrando os escravos sendo chicoteados, aí você aprende sobre Quilombo dos Palmares, aí você começa a aprender, e aí quando a gente fala em escravo, é isso que vem na nossa memória, é essa cena que está na tua mente, na minha mente, é isso que a gente aprendeu na escola. Quantos passaram da 4ª série e aprenderam isso? Então acho que estamos no mesmo barco. Escravo, o dicionário diz assim: aquele ou aquela que está sob o poder absoluto de um senhor que o aprisionou ou que o comprou. Quem aqui é escravo? Amém? Somos aprisionados e fomos comprados pelo nosso Senhor. Amém? Como muda a nossa ótica, né? E aquelas ovelhas também são escravas indo para o abatedouro. Deixa isso guardadinho aí. Escravo, aquele ou aquela que está na dependência de outro. Quem aqui é escravo? Está na dependência de alguém? Se não for Jesus, aquele ou aquela que está preso em um sentimento ou em um princípio, ou que é escravo de um dever. Mudou tua ótica de escravo? Escravo também é adjetivo de servo. Quem aqui é servo? Mudou tua ótica de escravidão? Na verdade, pastora, eu entendi que quando eu aceitasse Jesus como meu único suficiente Senhor e Salvador, eu ia ser livre, não escravo. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí há... Onde cada vez? Aí há... Liberdade. Não entendi. Liberdade. Vocês estão lendo a Bíblia, isso é muito bom. Então, hoje, na verdade, há muito a ser dito numa igreja sobre liberdade e sobre libertinagem.
É muito tênue, né? Sobre religião e sobre religiosidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, sobre permissão e sobre permissividade, né? Hoje em dia, se a gente não tomar cuidado, aquilo que está lá fora, daqui a pouquinho está aqui dentro da igreja e faz parte da nossa vida, e a gente mistura o santo com o profano, e daqui a pouco a gente não entende mais nada. Mas, em Êxodo 2:23, queria te convidar a abrir sua Bíblia. Eu esqueço sempre de falar o tema da mensagem. No último culto eu sei que eu também não falei. O tema dessa mensagem é Escola do Palácio, Escola do Deserto ou Diploma do Amor. Podia ser ovelha, né? Mas não é. Êxodo 2, versículo 23. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão ou escravidão, na tua versão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Repete comigo: servidão gera clamor. E esse clamor sobe a Deus. Aconteceu depois de muitos dias que, quando o rei do Egito morreu, o povo de Israel começou a clamar por causa da escravidão. E eu não sei o que passa na tua cabeça quando a gente fala em escravos do Egito. Se você já assistiu o Príncipe do Egito, ou se você já alugou o filme de Moisés aí na lojinha, ou até dos 10 mandamentos, você já tem outra visão de escravos. Não aqueles negros sendo açoitados, mas vocês já são brancos, são hebreus, apanhando dos egípcios, sim ou não? Já vem essa visão de escravo. O escravo sempre apanha, né? Você pensa no escravo, você já vê alguém batendo. Você tem se sentido como escravo? Olha para a pessoa que está do seu lado e olha nos olhos dele, faz um olhar raio-x. Fala assim: você tem se sentido como escravo? Qual é o teu preço? Quem te comprou? Quem é o teu Senhor? Ser escravo é ser dependente. É ter um sentimento que te aprisiona. Isso está te fazendo mal? Essas comparações? Ou tá de boa? Tá tudo bem? Suave? Agora eu vou falar de novo. Êxodo 2:23. Morrendo o rei, o povo suspirou por causa da servidão, por causa da escravidão, e eles clamaram. Talvez venha diretamente na sua memória, quando eu pergunto quem te comprou, você é servo de quem? Você já pensa em Jesus. Não, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus. Mas será que somos escravos mesmo do Senhor? Ou somos escravos talvez da nossa vida profissional, talvez do relógio, e a gente prega muito sobre isso, sobre o tempo. Somos escravos do tempo, escravos do trabalho, escravos da vida financeira, talvez de mamon, escravos de tantas outras coisas, talvez dentro da igreja. Saiba que permanecer debaixo de algum tipo de lei é ser automaticamente um escravo. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus aí. Então, tá bom. A palavra, essa palavra é muito forte, falar de escravo, mas quando a gente olha no dicionário, a gente entende o que é verdadeiramente, isso deixa a gente mais tranquilo, né? Mas eu quero te falar uma coisa: existe um propósito de Deus no nosso tempo de escravidão. Talvez esse povo que estava o povo de Israel, que estava como escravo lá no Egito, eles tinham que trabalhar para sobreviver. Essa era a lei: se não trabalhasse não tinha comida, morria de fome. Mas eu queria te falar que existe um propósito de Deus em nos levar para o deserto. E eu acho que você já está cansado de ouvir esse tipo de pregação, né? Eu acho que o que mais é pregado na igreja evangélica hoje: existe um propósito no deserto. Está passando luta? Quem está passando luta, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, inclusive o pregador e o altar, e todo mundo passando luta. E a gente fala: existe um propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Um de cada vez? É forjar o nosso caráter, é forjar nossas vidas, é nos capacitar, é nos dar crescimento, é nos dar maturidade, é fazer tanta coisa, né? Parece que a gente está na panelinha de pressão.
E aí tira da panela de pressão, que é o deserto, está pronto. Mas o povo de Israel, ele teve muita dificuldade em entender e aceitar o propósito de Deus para suas vidas, e eu quero trazer isso para mim e para a tua vida nessa noite. E o que aconteceu quando eles estavam lá no deserto como escravos? Estavam reclamando, estavam murmurando. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Estavam reclamando, estavam murmurando. Repete assim comigo: murmuração é o louvor de Satanás. E Satanás, ele tem prazer em ver o crente reclamando, porque isso significa que a gente não entende o propósito de Deus para a nossa vida. E ainda a gente dá legalidade através da murmuração de atrasar as bênçãos. Não é sobre isso que eu vou pregar. Mas quando a gente não sabe ou não entende o propósito de Deus para as nossas vidas, guarda essa passagem no seu coração. Você não precisa abrir. Lamentações 3, versículo 26 fala assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando você estiver passando por um tempo de tratar de Deus, fique em silêncio. Bom é guardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Aguarde, amém? Espera, Ele está trabalhando, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E para aprender que Deus tinha propósito para minha e para a tua vida no deserto, na verdade eu quero trazer Moisés como a figura principal aqui nessa noite para a gente comparar. Mas Moisés, ele precisou passar por 2 escolas, está totalmente ligada ao tema dessa mensagem. A primeira é a escola do palácio. Eu não vou te pedir para ler Êxodo, mas lá na escola do palácio, o que aconteceu? Moisés nasceu num tempo de perseguição, num tempo onde Faraó tinha instituído uma lei que todo menino varão, todo menino menor de 2 anos tinha que ser morto. E na verdade ele já nasceu debaixo dessa palavra. E durante os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu no palácio por uma ação de Deus. A mãe dele entregou ele, pôs ele num cesto de betume, levou no rio. A Miriam foi lá junto, a irmãzinha dele. Aí a princesa achou, todos conhecem a história? Amém? Aí a princesa achou, daí ela levou ele lá, cuidou dele como filho, ainda ali foi amamentado pela Joquebede, pela ama. Ele recebeu educação, ele viveu 40 anos no palácio. É aí que eu quero chegar, a escola do palácio. Existia um propósito nessa escola do palácio. Durante 40 anos, Moisés, ele foi criado como rei, ele era um escravo, amém? Ele era um hebreu. Ele estava no palácio, mas ele não era um egípcio, ele era um hebreu. E ele era um escravo. Porém, ninguém sabia disso até um certo momento da história. Mas ele foi preparado como um príncipe naquela escola do palácio. Durante 40 anos ele recebeu uma educação, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a conversar, ele foi constituído um líder naquela escola, ele estudou com os melhores mestres, ele aprendeu escrita. Quem escreveu o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Se ele não tivesse tido essa escola lá do palácio, ele nunca ia poder escrever como um hebreu. Ele ia nascer um escravo, no máximo ele ia ser um pastor de ovelha. Ou não sei o que ele poderia ser a profissão mais nobre naquele momento. Se ele sobrevivesse aos 2 anos como menino, né? Mas quem eram os pais dele? Quem sabe? Joquebede era a mãe, Anrão era o pai, e ele tinha Arão, tinha Miriam, ele era o caçulinha, devia ser mimado, ia ser um filho mimado, imagina, quem é caçula aqui? Já viu umas caçulinhas rindo, né? Talvez ele fosse verdadeiramente um escravo que tivesse que trabalhar para comer ali no Egito, era essa a condição de todos os irmãos dele. Será que ele seria tipificado com Cristo, o libertador? Moisés é tipificado com Cristo do Velho Testamento. Ele foi o libertador do Egito, de Israel do Egito. Será que você nesse momento olha para a sua vida e pensa que você está numa escola no palácio? O que tem a ver, pastor, a minha vida com Moisés? Talvez você não está no conforto do seu lar,
como Moisés gostaria de estar com a mãe e com o pai, mas ele teve que ficar lá no palácio. Talvez você não esteja no conforto do seu lar, talvez você não esteja no conforto da sua cidade, talvez você esteja na escola do palácio aqui em Ribeirão Preto, aprendendo a lutar, aprendendo a se virar sozinho, passando medo, sendo provado, talvez se sentindo meio perdido, talvez se sentindo um estrangeiro nessa terra, talvez com espírito de solidão em meio a muitas pessoas. Fala comigo, escola do palácio. 40 anos. Fala, 40 anos na escola do palácio. E ele esteve lá, nessa escola. Talvez estava cômodo, estava confortável. Na verdade, ele era um príncipe. Ele deveria comer manjares, deveria comer tudo do bom e do melhor. As vestes dele deveriam ser as melhores. Mas ele não tinha ainda identidade. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali naquele lugar. Ele só sabia que ele estava lá. Talvez você esteja exatamente hoje, nesse momento, em um lugar e não sabe muito bem o que você está fazendo ali. Mas fala assim, tem um propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos nessa escola, na escola do palácio, a gente não entende o porquê. Só que se Moisés não estivesse lá aprendendo letras, sendo ensinado, o Pentateuco nunca tinha sido escrito. Ele teve que aprender a escrever, ele teve que sair da zona de conforto dele. Da mesma forma que Deus te coloca na escola do palácio para te congratular depois, tudo bem? Como José do Egito fez no tempo das vacas gordas, ele preservou para viver o tempo das vacas magras. Na escola do palácio era tudo prático, Moisés tinha tudo à mão. E aí quando ele começou a defender um escravo lá na escola do palácio, ele acabou matando esse egípcio. E aí ele teve que fugir para o deserto de Midian. Vocês conhecem a história, onde ele passou mais 40 anos. O homem já tinha já tinha 80 anos. Mas aí ele saiu da escola do palácio e foi para a escola do deserto. Fala comigo, escola do deserto. E aí Moisés começou a amar o povo hebreu. No deserto ele aprendeu a amar o seu povo. Ele entendeu a sua causa. Ele entendeu o seu chamado. Ele descobriu o propósito de Deus para a vida dele. Ele saiu da zona de conforto e foi para a escola do deserto. Na escola do deserto, come areia e amadurece. Talvez você esteja comendo areia, uma hora vai dar fruto. No deserto, Moisés recebeu oportunidades de aprender as direções do alto. Nessa escola, ele aprendeu a suportar o calor, ele aprendeu a suportar a escassez da água, ele aprendeu a suportar o frio. Ele teve que se acostumar com os alimentos, que era o que tinha naquele momento. Ele aprendeu a cuidar do rebanho, na verdade do rebanho de Jétro, porque nem rebanho ele tinha, ele casou, e aí o sogro dele tinha um rebanho, ele cuidou do rebanho do sogro, não era nem dele. Talvez você esteja cuidando de algo que não é nem teu ainda, e você fala assim, meu Deus do céu, eu trabalho tanto, quando será que eu vou ser o dono? Quando será que eu vou cuidar daquilo que é meu? Existe um propósito, amém? Ser fiel no pouco. Tudo tem um propósito para mim e para a tua vida. Deus estava treinando Moisés para viver no deserto e para guiar o povo até Canaã. O que é Canaã? É a terra prometida. Fala comigo, a terra prometida. Quem tem uma terra prometida aqui? Amém? O Senhor tem uma terra prometida para mim e para a tua vida. O Senhor tem... A gente não vive essa vida por viver. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um propósito. Não é um dia após o outro e vai acabar, e aí? Tem um propósito. Esteja você na escola do palácio, eu não sei qual é o ciclo que você está vivendo, esteja você na escola do deserto, existe um propósito. Na escola do deserto, eu sei que nós somos provados por Deus. Sai da zona de conforto que tem no palácio, talvez com o colinho do pai, o colinho da mãe, o chamego dos irmãos. Na verdade, eu podia encerrar o culto aqui, que eu creio que você já foi abençoado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é só sobre as duas escolas, é sobre o propósito de Deus em nos forjar, em nos moldar e nos constituir. Não é só isso que eu quero falar. Eu quero falar não só que existe um propósito no deserto, mas eu quero falar sobre passar pela escola do palácio, passar pela escola do deserto. Qual é o objetivo? É a terra prometida.
Eu quero falar sobre a transição dessas duas escolas, seja do palácio, seja do deserto, para a terra prometida. Porque você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Se você sabe dar um glória a Deus. Você sabe que algo maior Ele tem para você. Você sabe que você não nasceu para virar semente. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Judas. Eu quero te falar sobre sair do deserto. Porque em algum momento da minha ou da sua vida, nós vamos passar pelo deserto. Nós vamos nos encontrar nessa escola do palácio, com o colinho do pai e da mãe. É tão bom, né? Mas já pensou ficar debaixo da asa do pai e da mãe a vida inteira? Por isso que Deus disse em Gênesis, sai o homem à sua casa e faz uma nova família. Quem abriu? Dá um glória a Deus. Judas 1, versículo 5, é um capítulo só, esse livro diz assim: ora, quero admoestar-vos, se bem que já sabeis de tudo isso, que havendo o Senhor salvado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Fala, ai. Amados, amadas, é o seguinte, Ele quer te tirar da terra do Egito, e você vai sair. Só que se você não crer, vai haver destruição. Sair do Egito, sair do deserto, sair da escravidão de Faraó, sair das trevas, não é uma vantagem se a gente não saber para onde nós vamos. Amém? Amém ou não amém? Não adianta você sair das trevas, você saiu, mas aí, você vai para onde? É preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não basta sair do palácio, não basta sair do exército do Egito. Para onde você vai? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual é o teu destino? Você quer ficar no Egito? Você quer ficar no palácio? Ou você quer chegar em outro lugar? Ou você quer ter uma graduação? Porque a gente não tem consciência de como essa transição prepara a minha e a tua vida para enfrentar a realidade. Porque um dia nós vamos deixar de sermos escravos na terra do Egito e seremos senhores em Canaã. Amém? E é esse o propósito de Deus. Nós sairemos da condição de sermos escravos no Egito e seremos senhores em Canaã. Mas como que a gente vai lidar com essa transição? Porque como escravo no palácio, eu comia às custas de Faraó. Não tinha que me preocupar com o que eu ia comer. Tinha cebola, a rodo. E eu podia plantar cebola. E a cebola... Poucos entendem, né? Podia plantar cebola e eu podia viver da... Vamos mudar o objeto. Podia plantar tomate e podia viver do tomate. Podia plantar... E eu ia ter um fruto do trabalho. O trabalho, eu sei que se eu plantar, eu vou colher. Mas é a força do meu braço. Amém? E na transição, quando nós não somos mais escravos das trevas, e sim somos servos ou escravos de Cristo por amor. Quantos me entendem? Servos e escravos de Cristo por amor, porque é uma escolha, é uma decisão. Amém? Para você ser escravo de alguém, você precisa se submeter a algum tipo de lei. Escravos de Cristo, da lei de Cristo, do mandamento de Cristo. E aí a gente não tem mais nada com Faraó e sim com Deus, então a gente precisa aprender a viver de acordo com a lei de Deus. E aí no deserto a gente começa a não mais depender de Faraó, mas a gente começa do Faraó que governava no palácio, mas a gente começa a depender de Deus no deserto. A gente começa a viver esperando por provisão, a gente começa a viver esperando por maná. Talvez você esteja no deserto e entende muito bem o que eu estou falando. Você tem vivido maná diário. E aí quando a gente está no deserto, o que não falta é murmuração. E Deus, Ele tem uma disciplina para transformar a mentalidade de escravo em mentalidade de senhor. Amém? E é isso que eu quero que aconteça na sua vida nessa noite. Metanoia. Não adianta você deixar de ser escravo e começar a ser senhor se você ainda pensa como escravo. E aí, é o escravo das trevas que eu estou me referindo nesse momento. Você no Egito podia escolher o que comer.
Cuidado para não deixar essa mentalidade da escola do palácio te influenciar na escola do deserto. Porque daí, quando você olhar para o alto e você vê que está vindo o maná, e esse maná te sustenta um dia, te sustenta 2 dias, aí você começa a sentir saudade de quando você estava lá no palácio, que tinha comidinha, que tinha o papai, que tinha a mamãe. E aí Deus falou: filho, essa escola passou, esse é o primário, agora você está no deserto. E o deserto quem vai dar o maná sou eu. E aí a gente sabe que tem para hoje, não sabe se tem para amanhã. E aí a gente tem filho, ou talvez não tenha filho, mas tenha projetos para o futuro. E fala assim: que aí, como que vai ser semana que vem? Eu não sei. Mas na verdade Deus quer nos congratular, amém? Ele quer nos dar autoridade para a gente chegar na terra da promessa, para a gente chegar em Canaã. A salvação, a promessa, ela não incide apenas em sair de uma escola e entrar na outra. A salvação não é sair do palácio e passar pelo deserto. Ainda que seja uma tentação a gente querer permanecer nessas dependências, dessas provisões de Faraó, nessa fase nova, a gente vai estar vivendo totalmente de Deus. É o abrir e fechar o olho e olhar a Deus. Mas em Josué 5, versículo 12, você não precisa abrir, diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Amados, a gente passa pelo palácio, a gente passa pelo deserto, a gente tem a provisão, tem o maná, mas um dia vai parar de cair o maná do céu. E aí nós precisamos comer do fruto da terra de Canaã. Entrar na terra prometida significa arregaçar as mangas, estar disposto a trabalhar. Tem leite, tem mel na terra prometida. E é tempo de entrar nessa terra prometida, amém? É tempo de viver dela, é tempo de plantar nela. Salmo 128, versículo 2 fala assim: comerás do fruto do teu trabalho e serás feliz. Eu quero falar nessa noite com você que está passando dificuldade financeira. Na verdade não é nem dificuldade financeira, na verdade você não tem nenhum emprego, então não é nem a dificuldade financeira, a coisa está pior ainda, porque apertado a gente, bem ou mal, no final do mês tem lá o salário e paga as contas e se organiza dentro daquilo. Mas eu quero falar com você que tem orado por uma provisão, que tem orado para entrar na terra prometida, que tem orado para trabalhar, para comer do fruto do teu trabalho. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abrir portas nessa noite. O Senhor venha visitar famílias aqui. Quantos homens, quantas mulheres, quantas petições nesse momento, Senhor, se identificando com cada fase do palácio ou do deserto. Senhor, nós queremos entrar na terra prometida. Nós não queremos estar na terra prometida com uma mente desértica. Não queremos, Senhor, ficar dependendo do natural, do pai, da mãe, ou daquilo que a gente possa receber como maná, apenas do Senhor. Porque o Senhor tem o maná, o Senhor tem o tempo de provisão. Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas existe algo além. Eu quero que você glorifique a Deus no seu coração, sabendo que você não é um escravo cego, que você escolheu ser escravo de Cristo, que você é uma ovelha que escolheu ir para o matadouro todo dia. Mas nós mudamos de fase, amém? Nem escola do palácio, nem escola do deserto, e a formatura é o amor de Cristo, que me libertou e que te libertou. Nós somos servos por amor, somos escravos por amor. Por isso eu quero te convidar a não desistir desse tipo de escravidão. Independente do que você esteja vivendo, independente daquilo que esteja te faltando. Porque o teu Senhor, Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. E Ele, na verdade, sabe tudo o que você precisa. Ser escolha depende de uma... Ser ovelha depende de uma escolha feita por você. Não um bode, mas uma ovelha. Uma ovelha que segue seu pastor, e seu pastor é Jesus, amém? Nós não sofremos como Ele, que foi para a cruz, que morreu, que teve seu sangue derramado.
mas nós recebemos o prêmio da revelação do seu amor. Você consegue entender quão grandioso é isso? O prêmio da revelação do amor de Cristo pela minha e pela tua vida. Romanos 8,37 fala que em todas as coisas, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Após essas escolas da vida, vem o diploma do amor. Por isso eu quero te convidar a amá-lo. Independente da provisão, independente da circunstância, independente do medo, independente da frustração. Ame ao Senhor. Confia nele, espera nele. Deleita-se nele. Eu li uma história, eu vou compartilhar aqui com vocês. 2 jovens moravianos souberam que numa ilha do oeste da Índia havia 3.000 escravos que pertenciam a um ateu britânico. Sem permissão de irem para lá como missionários, eles decidiram vender a si mesmos como escravos e usar o dinheiro para pagar as passagens para a ilha. No dia da partida, suas famílias e os seus amigos estavam todos reunidos no porto, sabendo que talvez após a sua partida nunca mais veriam esses jovens novamente. Indagados sobre a razão que os levava a essa decisão, eles permaneciam calados. No entanto, quando o barco estava se afastando, os 2 rapazes gritaram: que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba recompensa pelo seu sacrifício. Site editora Ultimato, onde eu li isso. E quando eu li isso, eu fiquei impactada. Eu falei: Jesus, que amor é esse? Ir para um lugar onde existem tantos escravos, vender minha vida, abrir mão do meu conforto com a minha família e de tantas coisas, né? Quantas pessoas existem escravas, mas escravas das trevas, não escravos de Cristo como nós. Escravas das trevas que não conhecem ao Senhor. E quantas pessoas indo para o matadouro mesmo, matadouro diário, porque morrem e não conhecem a Cristo. E a gente sabe, existem 2 caminhos, amém? Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, não existe meio termo. E quando eu estava lendo isso, eu falei: eles deviam ter um DNA espiritual, Hetra Plus, porque eu não sei que tipo de renúncia é essa. Será que eu e você estamos dispostos a fazer uma renúncia por pessoas que a gente nem conhece, vender o teu corpo como escravo, abandonar a família? Escolher ser escravo, eles escolheram ser escravo. Eu também não creio que tinha um chamado maior acerca da vida deles do que da minha e da sua, sabe? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos foram chamados. Você foi chamado, eu fui chamada. Alguns escolhem, alguns decidem, alguns não. E o Senhor nos ama da mesma forma. Ele nos ama da mesma forma. A diferença de você que está aqui nessa noite, está no seu coração, nesse momento, talvez: Senhor, eu quero ser escravo eternamente do Senhor. Eu quero estar debaixo daquilo que o Senhor tem para a minha vida forever, para sempre, até não sei quando. Esse coração, talvez em contraste com o coração de uma outra pessoa que tem um pouco de medo, que tem um pouco de receio. Poxa, mas eu vou abandonar minha filha, mas eu vou abandonar o meu marido, eu vou abandonar o conforto da minha casa, eu vou ter que sair do palácio, tá bom no palácio. E eu vou ter que passar pelo deserto, eu não estou afim de passar pelo deserto. 1 Coríntios 7:22 diz assim: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Eu queria que vocês entendessem o sentido de ser escravo. Escravo de Cristo, é isso que nós somos, amém? Todas as vezes que os apóstolos começavam a escrever uma carta falando assim: eu, o apóstolo Paulo, eu, Judas, eu, o Marcos, servo do Senhor. Servo do Senhor. Era esse conceito que eles estavam comunicando, de servo, de escravo. De renunciar à liberdade. Quando a gente decide ir numa igreja, hoje eu estava aqui e eu estava adorando ao Senhor, e aí eu vejo as famílias chegando, as pessoas saindo dos seus lares, e aí eu estava pensando e estava adorando a Deus, falando: Senhor, como será que eles estão, né? Quantos devem estar cansados? Quantos trabalharam tanto? Quantos têm filhos pequenos? Quantos não foram nem para casa tomar banho? Quantos estão com fome agora, esperando a palavra acabar, desesperado para comer alguma coisa, porque não deu tempo de comer nada? Mas por quê?
escolher ir numa igreja, numa quinta-feira à noite, numa cidade onde nós ouvimos falar que culto de quinta-feira à noite não existe em Ribeirão Preto, porque as pessoas, no máximo, são tão religiosas a ponto de irem só domingo e olhe lá. E aí a gente vai abrir um culto domingo de manhã agora, se você pode dar, se alegra, dá um glória a Deus por isso. É porque pessoas como eu e você decidem estar debaixo dessa servidão. Porque nós, na verdade, temos fome, tem algo dentro de nós que anseia ouvir a palavra de Deus, anseia adorar o Senhor, anseia ter um tempo de comunhão com Ele, por mais cansado que a gente esteja. E a nossa experiência com Cristo inclui, além do perdão dos nossos pecados, a salvação, amém? E é uma salvação eterna. Eterna. Você consegue imaginar eterno? Não sei em que âmbito da sua mente você consegue entender o que é eterno. O fato de eu e você abrirmos mão da nossa vida, do senhorio da minha vida, de ser dona da minha vida, de decidir o que eu faço, porque na verdade não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu não decido mais nada. Aonde o vento me manda eu vou, um dia está aqui, um dia está não sei aonde, um dia está lá. Porque nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, nós somos escravos. Romanos 10, versículo 9, mais uma vez diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas, na verdade, não existe salvação sem rendição. Antes de Jesus ser Salvador, Ele é Senhor. Não tem como Ele ser Senhor e não ser Salvador. Amém? Ele não pode ser o meu e o seu Salvador se Ele não for o meu e o seu Senhor. Não existe salvação sem rendição, sem senhorio. E esse senhorio de Cristo, ele tem sido roubado. Porque nós estamos vivendo numa geração que eu decido, eu mando, eu faço, eu aconteço, ninguém manda em mim. Quando eu me converti, eu tive uma líder de célula e ela vinha me dar algumas direções, eu falava, nem minha mãe manda em mim, você acha que você é o quê? Eu aprendi assim. E aí, Deus teve que usar aquela líder para me forjar. Nós pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas se Ele não for Senhor, não tem salvação. A consequência de nós nos rendermos ao Senhor é a salvação. E a palavra de Deus diz que nós temos que confessá-lo como amo, como dono. E esse reconhecimento de redenção quer dizer que Ele nos comprou, que nós somos propriedade dEle, então nós somos escravos. Feche seus olhos. Se você é um escravo, se você é um servo. Senhor, nós ouvimos uma palavra simples nessa noite, uma palavra acerca de salvação, de rendição, de senhorio, de fases da nossa vida. Apresentamos durante essa palavra as nossas vidas para o Senhor, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos medos, aquilo que tem nos tornado escravos muitas vezes de nós mesmos, escravos de um relacionamento que não deu certo, de um namoro que não deu certo, e você terminou com essa moça ou com esse rapaz há tanto tempo e está escravo dessa situação, e o Senhor tem tanto mais para você, escravo do tempo, escravo de um chamado, de uma profecia, de uma profetada. Temos dificuldades de mudar de fase, temos dificuldades de caminhar por cada fase, porque vai passar a fase do palácio, vai passar a fase do deserto, mas nós queremos chegar na terra prometida, porque nós já entendemos que existe um propósito para cada um de nós, e o propósito é a vida eterna. Essa é uma palavra para você que quer entregar a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador.
Se você talvez pense assim, salvo do quê? Ou de quem? Eu lembro que quando eu conversei com a minha irmã a primeira vez sobre salvação, ela falou, mas eu não estou em perigo. Quantos de nós estamos em perigos? Quantos de nós não entendemos os ciclos, as fases, e na verdade ficamos desesperados? Senhor, eu quero pedir uma porção do teu amor. Eu quero pedir uma porção de fé. Eu quero pedir uma porção de paz. Eu quero pedir uma porção de esperança. A palavra do Senhor diz que a paz do Senhor excede a todo o entendimento humano. E talvez você esteja tão escravo que não tem mais paz no coração. Tão escravo que perde o sono, porque tem medo do dia de amanhã. Tão escravo de mamon, da falta financeira. Sabe por quê? Porque Deus permite que a gente passe por dificuldade financeira para provar o nosso coração. Para ver se a gente faz aliança com mamon. Porque a palavra diz que não tem como servir a dois senhores. Dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Quando a gente fica completamente desesperado, arrancando os cabelos, pelo que a gente vai comer, pelo que a gente vai vestir, pelo que vai ser do nosso futuro, quer dizer que nós servimos a mamon. Mas quando nós servimos ao Senhor e entendemos que somos filho, nós sabemos que temos um Pai que não dá pedra, mas que dá pão. E o pão que mata a fome, você nunca mais vai ter fome. A água que mata a sede, nunca mais a gente vai ter sede. Eu queria, nesse momento, que você decidisse a ser um servo, a ser um escravo. Talvez você já tenha ouvido a história do servo furado, o servo da orelha furada. Eu já preguei sobre isso uma vez. Esses escravos, eles escolhiam ter a orelha furada porque eles queriam falar que eles eram escravos por livre e espontânea vontade. Você já viu uma pessoa com alargador que tem um buraco na orelha? É impossível a gente não olhar, né? É assim que esses servos eram. Mas eu e você somos servos e temos algo sobre as nossas vidas. E é o sangue de Jesus que comprou as nossas vidas. E quando a gente está em qualquer lugar, não tem como as outras pessoas não saberem que esse sangue está sobre nós. Nós temos a marca da promessa. Não importa a sua luta, não importa os seus medos, não importa aquilo que você tem que enfrentar. Se você escolheu ser escravo, se você escolheu estar debaixo do senhorio desse Deus poderoso, majestoso, de amor, misericordioso, vai passar a fase do palácio, vai passar a fase do deserto, você vai receber a congratulação do amor, porque o amor dele nos liberta. Romanos 8,37 diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque eu queria orar pela tua vida, se esse for um desejo do seu coração. Se você não precisa se envergonhar, é um tempo seu e do Senhor, amém? Se você já fez essa aliança com Deus, já entregou a sua vida para Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, mas se você deseja renovar e restaurar a tua fé e o teu voto de escravidão e de servidão, fica de pé no seu lugar que eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se você deseja falar, eu sou servo, independente do que eu estou passando, eu estou contigo, não abro, Jesus. Eu já te conheço, eu já ando contigo. E é um momento e vai passar, e eu creio no Senhor. E eu escolhi ser escravo e eu estou contigo, não abro, Senhor. Aleluia. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Senhor Jesus, nesta noite, eu quero declarar que eu entendi o que é ser escravo. que é ser escravo. E eu escolho E eu escolho te servir. Eu escolho ser servo. Eu escolho ser ser serva. Ser serva. Eu quero declarar que eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu não me rendo a nenhum outro. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E marca uma nova história. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa selar essas pessoas, filhos e filhas, escravos, servos e servas, escravos e escravas, que entendem o momento das suas vidas que estão passando, mas que permanecem e perseveram no Senhor. Porque o Senhor conhece, Pai, cada milímetro das suas vidas, cada dificuldade, cada medo, cada angústia. Aqueles que são sacerdotes do lar, aqueles que têm tido dificuldades, medos, angústias, aqueles que têm clamado, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que possam ser abertas as janelas dos céus, que o Senhor possa, Jeová Jireh, vir com toda a provisão, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, trazer a transição da mente, Pai, para que a gente não tenha mais uma mente, Senhor, desértica. Senhor, nós queremos ter uma mente de filhos e filhas, Pai, que tem, em nome de Jesus, autoridade, Senhor, e vamos receber a porção daquilo que o Senhor nos espera em Canaã. Haverá leite, haverá mel, haverá o fruto do trabalho, o fruto do penoso trabalho, haverá provisão, haverá fartura, haverá abastança, haverá provisão, porque Tu és um Deus da provisão, um Deus que nos abastece, que nos deixa faltar nada. Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, visita corações, sela corações nessa noite, Jesus. Que seja um tempo novo de intimidade contigo, uma restauração da aliança, uma restauração da fé, uma restauração da paz. Derrama o Teu óleo que marca, Senhor, Teus filhos e filhas, o Teu selo, Senhor, o Teu brinco mesmo, porque somos servos da orelha furada. Nós escolhemos, Pai, nós escolhemos ao Senhor. Não há outro lugar onde nós gostaríamos de estar. Nós escolhemos ao Senhor. Queremos viver um tempo novo contigo, Jesus. Por isso marca as nossas vidas para uma nova fase. Sela a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto adorando ao Senhor. Quero te convidar a declarar um louvor de gratidão a Deus. Eu quero que, em meio à dificuldade, ainda que você não possa enxergar, ainda que esteja tudo obscuro, existe esperança, amém? Existe um propósito. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar, antes de ir embora, passa lá no balcão do boas-vindas ali no final, deixa teu nome, teu telefone. Essa é uma forma da igreja orar pela tua vida, interceder. A gente quer te convidar para uma célula, te apresentar nossa agenda, se esse for um desejo teu. Mas eu quero que você nesse momento adore o Senhor. A gente vai terminar esse culto adorando a Deus, porque não há outro. Não há outro. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para Santo, forte, tudo és para mim. Tu és tudo, Jesus. Santo, poderoso, tudo és para mim. Por
causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. És tão lindo, tão maravilhoso. És tão lindo, tão maravilhoso. Por causa do teu amor, vivo para ti. A escolha é nossa, Senhor, vivemos para ti, Pai. Por causa da tua dor, descobri o amor. És tão lindo, tão maravilhoso. És tão lindo, tão maravilhoso. Meu Senhor, Declara que Ele é teu Senhor. meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, és tão lindo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. A gente vai terminar esse culto, Jesus, te agradecendo, Pai, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Senhor. Nós escolhemos ser Teus servos, Jesus. A escolha é nossa, somos escravos. Somos escravos, Jesus, dos Teus princípios, dos Teus mandamentos, da Tua palavra, de tudo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem para mim, para você é bom, é agradável e é perfeito, amém? Declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e em nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. E amém. Aleluia.